Acredito que quase todos conheçam a Paola. Ela é uma trabalhadora, ela é mestre, como profissão mestre em comunicação, e é trabalhadora do NEAC, em Basel, e ela também faz parte do nosso estudo do Evangelho Rede Vivo e é a coordenadora da área de comunicação da UCES. Tá? Então, damos as boas-vindas, né, Paola, você hoje como palestrante, trazendo para nós esse tema tão importante que é falar sobre o estudo, né, a importância do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos fazer a nossa prece e iniciarmos, então, os nossos trabalhos de hoje. Aguinaldo, por favor. Ok. Então, vamos apaziguar nossos corações agora. E levando a nossa mente e pedir o auxílio do nosso querido Mestre Jesus Cristo, para que possamos entender, que Ele nos ajude a compreender, porque esse é um estudo muito lindo, o estudo do seu Evangelho, Senhor. Esteja conosco e dê a nossa querida Paola a graça, Senhor, de trazer aos nossos corações a sua mensagem. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui presentes nesta aula virtual com os nossos amigos encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Senhor. Amém. Sim, sim. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o carinho de vocês e também a oportunidade, é com muita humildade e gratidão que eu aceitei e aceito todas as tarefas que vocês me dão, principalmente com muita humildade depois de fechando esse ciclo, né, de apresentações, palestras semanais, com tantas pessoas experientes, né, com pessoas tão conhecidas e tão importantes para o movimento espírita, não só na Suíça, mas internacional, no Brasil. Então, é com muito carinho e gratidão e humildade que eu começo a apresentação hoje. Deixa eu ver se eu vou compartilhar a tela, vamos ver se vai funcionar direitinho. Acho que sim, né? Uhum, perfeito. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o estudo do Evangelho, né? Por que, para que e como estudar o nosso Evangelho. Às vezes, né, no primeiro momento, esse tema parece um pouco óbvio, mas nós tivemos a oportunidade de discutir esse tema através do programa O Evangelho Rede Vivo, e nós tivemos discussões bastante profundas, né, sobre esse tema. Só para falar um pouquinho sobre o programa, porque eu não sei se todos conhecem, estão cientes, né? É o programa do Evangelho Rede Vivo, tem como proposta básica o estudo do Evangelho de Jesus, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, a partir dos registros dos primeiros interpretadores de sua mensagem. Então, esse programa começou em 2018, né, Silvana, com um projeto piloto. Exatamente. Que a UCES, né, a União dos Centros de Estudos sobre o Espiritismo aqui na Suíça, começou a desenvolver com os centros espíritas aqui, e que eu, a Rita, a Dilma, a Valéria, a Fabiana, pode ter alguém mais que eu esteja esquecendo, né? Nós somos do NEACLE, junto com outras pessoas de todos os centros espíritas da Suíça que queiram participar, né? Participam uma vez por mês. Então, esse tema faz parte desse livro 1, né, da introdução ao estudo do Evangelho Rede Vivo. Então, só um pouquinho de informação e contextualização do tema.
Então, antes de a gente começar a falar sobre o tema, eu acho que, pelo menos eu, né, às vezes eu repito alguns conceitos, algumas palavras, e eu não penso exatamente no que significa. Então, eu acho que é importante a gente lembrar um pouquinho de conceitos que nós repetimos provavelmente todos os dias, mas que às vezes nós não pensamos e não nos aprofundamos no significado desses conceitos. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho, na realidade, é o conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. E a Boa Nova é uma notícia feliz, uma novidade fortunosa, né? Que representa, o Evangelho representa essa Boa Nova. Redivivo, a palavra significa algo que voltou à vida. Então, o Evangelho redivivo é o Evangelho vivo, presente, atuante, o Evangelho vivido na prática. Então, a partir desses conceitos, a gente começa a apresentação. A apresentação ela vai ser mais ou menos dividida em 3 partes, um pouco mais, mas 3 partes principais: por que estudar o Evangelho, para quê e como. Nessa dinâmica da apresentação hoje, eu vou fazer toda a apresentação e depois a gente vai abrir uma discussão. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, se quiser fazer alguma anotação, eu acredito que essas apresentações são muito mais ricas quando todo mundo participa. Mas pela dinâmica de hoje, fica um pouco difícil a gente interromper a apresentação para todo mundo participar, mas, por favor, façam suas anotações para, no final, a gente discutir. Então, essa primeira parte, nós dividimos em 3 elementos, né? Para explicar o porquê nós devemos estudar o Evangelho. Então, na realidade, esses 3 elementos são os 3 atores principais, né, que nós temos, que é o mestre, a ferramenta e o aprendiz. Então, o mestre, naturalmente, é Jesus Cristo, né, o nosso modelo e guia da humanidade terrestre. Ainda hoje, a maioria das pessoas neste planeta são cristãs, acreditam no cristianismo, em Jesus Cristo, e o seguem como modelo e guia, né? Então, esse é o grande motivo, né, para estudar o Evangelho, para conhecer e seguir as lições do Mestre, né? Então, Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. Então, esta passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, foi escrita por Allan Kardec, e eu acho uma passagem muito profunda, né? Porque resume a missão, né, da vinda de Jesus e, portanto, a missão do Evangelho, a missão dos seus ensinamentos, né? Renovar o mundo, aproximar os homens, torná-los irmãos, né? Brotar, promover a caridade, o amor ao próximo, a solidariedade comum e tornar a terra a morada de espíritos superiores. O segundo elemento, né, dessa questão por que estudar o Evangelho nada mais é que a ferramenta, o Evangelho em si. O Evangelho é a ferramenta divina para o processo de ascensão espiritual. Existem várias versões dos Evangelhos de acordo com a religião cristã, né? Nós sabemos que existem diversas religiões cristãs. Nós espíritas seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo e, obviamente, é nele que nós vamos focar o estudo de hoje. Mas a função do Evangelho cristão é a mesma, né? É o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. Então, essa foi uma passagem do Emmanuel no livro Consolador. Então, eu acho muito interessante essa ideia de a gente pensar no Evangelho como uma ferramenta mesmo, como um roteiro, né, para a reforma íntima, um roteiro para
a evolução, a ascensão de todos os espíritos, para o aprendizado na Terra, né? Então, Jesus nos deixou esse roteiro, nos deixou esse guia prático, né? Que foi compilado pelos apóstolos para nos ensinar como viver neste planeta. Com a doutrina espírita, o estudioso do Evangelho compreende a essência da mensagem cristã, que é apresentada livre de interpretações pessoais, dogmáticas e das conveniências das políticas de igrejas, visto que o Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza e crede tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Essa passagem foi dita por um espírito benfeitor, né, que contribuiu com o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu acho muito interessante, essa é uma passagem de 1800, eu não vou lembrar o ano exatamente, mas dos anos 1800. Então, esse espírito já veio trazer essa mensagem, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, que a doutrina espírita, nesse momento, eu peço a vocês para a gente ampliar a questão da doutrina espírita, no sentido filosófico mesmo, né, porque naquele momento ainda não existia uma doutrina espírita fundamentada como uma religião e filosofia, né. Então, como o Allan Kardec sempre nos diz para exercer a fé raciocinada, né? E nós somos estimulados através do espiritismo a pensar, né? Então, esse espírito veio nos dizer que este evangelho, né, que está na informação, pelo menos essa é a minha interpretação, por favor, se vocês tiverem outra interpretação, algum comentário, anotem aí para fazer na hora dos nossos comentários, que esse evangelho não tinha nenhuma ligação institucional com nenhuma política, nenhuma igreja, né? Era realmente a interpretação dos ensinamentos de Jesus pura com essa outra dimensão da reencarnação, da presença dos espíritos na nossa vida e com esse conceito da nossa reforma íntima e da nossa evolução. Eu acho muito bonito também quando ele diz que o espiritismo é de ordem divina e se assenta sobre as próprias leis da natureza, né? É uma lei natural. E o terceiro elemento deste subtema, por que estudar o Evangelho, somos nós, os aprendizes, né? Então, o que é o aprendiz? Esse é um conceito geral sobre a palavra. O que significa aprendiz? Aprendiz é aquele que busca o autoaperfeiçoamento contínuo. Então, que importante a gente ter essa atitude, né? De buscar o autoaperfeiçoamento contínuo, de querer aprender. Isso define um aprendiz. E eu acho essa definição muito importante, a gente sempre ter em mente que se nós somos aprendizes, não tem fim, nós estamos continuamente exercendo essa função de aprendiz, usando a ferramenta, o Evangelho, para chegar ao Mestre, né? Então, o Emmanuel nos diz: o espírita que não cogitou da sua iluminação por Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos, né, dos campos espirituais. Então, como nós somos abençoados de termos essa possibilidade de sermos aprendizes e termos essa informação, né, esse conhecimento, que além da fé raciocinada, além da ciência e da filosofia que a doutrina espírita nos traz, a questão da evolução moral e da fé é muito, muito, muito importante, né? Forma esse pilar fundamental para o nosso estudo. Então, para que estudar o Evangelho?
A finalidade fundamental de estudar o Evangelho é o ensejo, né, a vontade de vivenciá-lo em pensamentos, palavras e ações. Somente assim, pela vivência do Evangelho, poderemos nos transformar em pessoas melhores. Então, realmente, essa deveria ser a nossa finalidade fundamental. Muitos de nós, se não todos nós, chegaram à religião por uma necessidade espiritual ou por uma imposição cultural ou familiar ou social, né? Eu não sei quantos de nós tiveram essa graça de se aproximar da religião pelo primeiro momento de uma maneira espontânea e já com esse desejo de se auto-melhorar, de progredir. Eu acho que seria maravilhoso isso, né? Quando nós chegarmos, vai ser maravilhoso, ou então talvez já esteja acontecendo, ou já tenha acontecido com alguns de vocês, não sei. Claro que somos todos espíritos em evolução, mas nós nos aproximarmos do Evangelho, das lições de Jesus, com essa vontade, né, de nos auto-melhorarmos e de evoluirmos é realmente muito bonito. E, na realidade, essa é a finalidade fundamental. Nós não estudamos o Evangelho para louvar a Deus no sentido de adoração, né? Nós estudamos o Evangelho para aprender as suas lições e para colocá-las em prática e para fazer desse mundo um mundo melhor, não só para nós mesmos, mas para todos os habitantes, né? Para contribuir com a evolução desse planeta. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. Né? Isso foi dito por Emmanuel, eu esqueci de colocar a referência do livro, depois eu posso conseguir para vocês. Então, exatamente isso que eu estava falando um pouquinho antes. Eu não acho nem que nós fazemos isso de propósito, eu acho que nós somos, de repente, ensinados a pedir, a chegar à religião por necessidade, né? Por fazer esses apelos, dobrando os joelhos, repetindo orações muitas vezes sem refletir sobre elas, né? Porque nós somos ensinados e acabamos automatizando esses momentos. E como nós somos espíritos em evolução, até mesmo nós espíritas ou todas as outras religiões, pessoas que são praticantes, que realmente querem seguir a doutrina do Cristo, eu acho que nós todos temos fases que nós dobramos os joelhos e só repetimos sem realmente refletir. E eu acho que nós não devemos nos acusar ou acusar os outros e nem nos culpar, mas realmente ter essa reflexão, né? E perceber, eu acho que a gente perceber e reconhecer esses nossos momentos já é um grande passo na nossa evolução. Então, mais para frente, a gente vai falar sobre como, né, a gente pode manter esse hábito de estar sempre vigilante, né, orar e vigiar, porque nós somos todos seres humanos em evolução e somos todos passíveis desses momentos de uma fé, entre aspas, automática, nessa automatização da prática da fé, que na realidade, por muitas vezes, é vazia, né? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Essa é uma outra questão, né? Às vezes a gente estuda o Evangelho, então para que estudar o Evangelho? Para corrigir os outros, para melhorar os outros, né? Eu acho até porque nós espíritas sempre escutamos, não há caridade sem salvação, não há salvação sem caridade, né? E é isso, não há salvação sem caridade. Sem caridade não há salvação, desculpa. Sem caridade não há salvação. Então,
a gente fica com isso na cabeça de temos que ajudar os outros, temos que ajudar os outros, e às vezes a gente se esquece que nós temos que nos ajudar primeiro, né? Principalmente na reforma íntima. É tão fácil resolver o problema dos outros, é tão fácil dar palpite, um conselho. Talvez a gente, às vezes, tenha essa possibilidade, quando a gente tem uma distância, né, do problema, a gente consegue ver com mais clareza, com mais nitidez, com mais racionalidade. Isso eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que isso faz parte, a caridade também. Né? Desde que a gente respeite o livre-arbítrio do outro, é importante dar conselhos, conversar, ser um ouvido, talvez mais ouvir do que falar. Mas eu acho que o mais importante de tudo é nós ajudarmos pelo nosso exemplo. E sem a nossa própria reforma íntima, nosso próprio autoconhecimento e automelhoramento, nós não podemos ajudar o outro através do nosso exemplo, né? Então, eu acho que tem muito a ver isso, essa frase do Kardec. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então, dando seguimento, para que estudar o Evangelho à luz do entendimento espírita, né? Então, agora se aprofundando um pouquinho mais dentro da nossa doutrina. Os esclarecimentos espíritas, a prática da fé raciocinada, a amplitude de seus ensinos, a clareza de suas argumentações, a facilidade da sua propagação, a imensa variedade dos assuntos que iluminam, a explicação de fenômenos até então inexplicáveis, isto e muito mais faz com que a doutrina espírita ganhe adeptos esclarecidos, cada vez mais interessados em promover sua melhoria espiritual. Então, realmente, eu, né, particularmente, eu não fui batizada em uma religião cristã. Os meus pais eram budistas quando eu nasci, o cristianismo quando eu tinha 16 anos, através do espiritismo, e me fez muito sentido. E eu fiquei muito feliz, porque para mim tudo ficou muito claro e muito mais fácil também de colocar em prática os ensinamentos, né? É claro que tem muitas coisas parecidas, né? Mas eu conheço também pessoas que vêm do judaísmo, pessoas que vêm de outras religiões cristãs evangélicas, né? Que encontraram também essa fé raciocinada como uma libertação, né? E essa liberdade de discutir o ensinamento, a clareza das argumentações, a facilidade de sua propagação, então como as pessoas aceitam e propagam, por mais que tenham muitas pessoas que não se considerem, não coloquem um rótulo, eu sou espírita, mas frequentam o centro espírita, ainda mais agora online, com essas oportunidades. A gente vê palestrantes espíritas como o Rossandro e o Haroldo expandindo os conhecimentos espíritas além do universo espírita, né? Quem já teve a oportunidade de ler livros do Haroldo e do Rossandro, por exemplo, não espíritas, eles colocam citações de Emmanuel, né? Mas não é um livro espírita, é um livro sobre psicologia, é um livro sobre autoconhecimento, né? Então, essa propagação das ideias da doutrina, da filosofia, realmente tem uma propagação imensa. E eu acho que, com certeza, não acho, tenho certeza que traz muita paz e muita esperança para muitas pessoas. Essa questão de não... A doutrina espírita não espere que a pessoa levante uma bandeira, frequente uma igreja ou um templo, ou contribua com alguma quantia, né, financeira. Ela é aberta, e ela está aberta para todos, né, e de todas as religiões que queiram se aproximar e que queiram conhecer a doutrina. Importa considerar também, importa considerar, porém, que o estudo dos postulados evangélicos não se limita ao simples conhecimento intelectual. Ao contrário, extrapola este, e quando Cristo adentra a intimidade do ser, cria raízes de sabedoria e vida, conduzindo a criatura humana a atos de caridade e amor ao próximo. Então, quem organizou
esse programa, pelo menos esse livro 1 do Evangelho Redentivo, foi a Marta Antunes Moura, que também vai participar do nosso congresso da UCES, e eu achei bem interessante o que ela falou, porque Cristo adentra a intimidade do ser, cria raízes de sabedoria e vida, conduzindo a criatura humana a atos de caridade e amor ao próximo. Então, essa é a função, né? Existem vários estudos do Evangelho que focam nas questões históricas, políticas, bíblicas, né? Dos atores que estavam fizeram parte, né? Daquele momento, mas a doutrina espírita adentra, vai um pouquinho além, não, vai muito além, extrapola e realmente faz com que a gente se conecte de maneira bastante profunda com os ensinamentos do Cristo. Então, como estudar o Evangelho? Como nós devemos estudar o que diz Allan Kardec? Que a leitura do Evangelho apresenta dificuldade. Então, não é uma coincidência que às vezes nós temos que ler muitas passagens, ou então que nós estejamos lendo a mesma passagem por anos e anos a fio, e que nós não entendamos essa passagem. Não é uma coincidência ou não é um problema nosso. Realmente é difícil, né? Além de ter toda essa questão que a língua hebraica era muito limitada, tem todas as questões das traduções em grego e depois para todas as outras línguas, né? Então, e o conceito, né? O que os ensinamentos de Jesus, eles estavam muito além do que as pessoas estavam preparadas para receber e traduzir essas informações em mensagens escritas, né? Para posteridade, para a vida eterna, né? Então, realmente é algo difícil, que a gente não precisa ter vergonha ou se desestimular por causa disso, né? O Evangelho é ininteligível para um grande número de pessoas. Essa é uma questão que a gente vai falar um pouco também mais para frente, mas que a gente tem que ter essa noção. O movimento espírita, ele é muito conhecido por ser um movimento que promove, que fomenta o estudo, muito estudo, né? Quantas obras espíritas nós temos? Centenas ou mais que centenas, não sei. Mas a gente também tem que ter consciência que Jesus pregava para pessoas simples, para pessoas, né? Ele mesmo analfabeto. Então a gente também tem que ter esse cuidado, que o Evangelho pode ser ininteligível, ou seja, que pessoas não possam não compreendê-lo. Ou porque intelectualmente elas não conseguem compreender as palavras, que são difíceis, ou porque moralmente elas não se conectam com os conceitos. Então são coisas que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas para vocês já irem pensando também. O Evangelho possui uma forma alegórica e misticismo intencional da linguagem, né? Então, nada é por acaso, né? E essa forma alegórica, muitas vezes, ou a maioria das vezes, é muito difícil de entender. A maioria das pessoas o lê por desencargo de consciência, por dever, como leem as preces, sem as entender. Então, isso volta um pouquinho naquilo que nós já comentamos, nós já discutimos sobre como nós somos educados, né, a usar o Evangelho ou a rezar, né? Como nós somos educados? Por obrigação? Realmente nós entendíamos aquilo, aquela mensagem foi digerida e foi discutida ou foi imposta? Né? E nós temos que aceitar, e é assim que as coisas são. É uma questão também, não só de linguagem, mas também da evolução dos tempos também, né? Porque hoje em dia nós temos a liberdade de discutir diversos assuntos, diversos temas, mas há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, tudo era bem diferente, a gente não tinha
essa liberdade, essa autonomia de discutir publicamente, né, certas coisas, ou muitas coisas. Então, Kardec nos alerta, né, que o espiritismo, né, é a chave para desvendar, para entender essas mensagens ocultas, né? Nós necessitamos da chave, que é o espiritismo, que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Então, através dessa doutrina, desse entendimento que nós somos espíritos eternos, da reencarnação, da lei da causa e efeito, aí sim tudo faz sentido, né? Aí sim tudo é mais fácil de entender. Pode ser que algumas coisas não façam sentido de imediato, né? Mas pelo menos abre essa porta ou essa janela para o entendimento, porque muitas vezes as pessoas não entendem e não podem discutir, ou então as informações são limitadas e elas não têm vontade de continuar, né? Quantos de nós já lemos alguma passagem do Evangelho e falaram, não sei se eu concordo 100% com isso, e nós demoramos tempo até que nós entendêssemos, né? Então, isso faz parte do processo, mas o Espiritismo, esse conceito da lei da reencarnação, da lei da causa e efeito, lei da causa e efeito, nos dá essa possibilidade, essa lei do amor ao próximo, que é a lei natural da vida, nos dá essa possibilidade de entendimento. Então, seguimos com como estudar o Evangelho. A proposta do estudo do Evangelho de Jesus, à luz do entendimento espírita, está pautada na simplicidade e no desapego à literalidade, e na busca do aperfeiçoamento de si, mesmo enquanto espírito imortal. Então, né, eu fiz questão de grifar, de salientar simplicidade, desapego à literalidade e busca do aperfeiçoamento de si mesmo, né? Isso não sou eu que estou dizendo, é de acordo com o nosso material, e o Emmanuel, ele bate bastante nessa tecla, né, da simplicidade. Por mais que muitos textos de Emmanuel não sejam simples, mas nós temos que entender o contexto, um espírito naquela época, falando de acordo com suas possibilidades de comunicação e essa comunicação sendo recebida, né, pelo Chico, né, e traduzida em palavras para serem passadas por nós. Mas é nossa, eu diria, obrigação, desculpa se eu estou usando o termo errado, é buscar simplicidade, não só no entendimento, mas também na propagação da doutrina. Né? O desapego à literalidade, o Emmanuel bate bastante nessa tecla, não foque nas palavrinhas, ou então não fique focado nesses detalhes, entenda o conceito. Não, é impossível a gente querer analisar, bom, o Haroldo e o Saulo, né, eles fazem esse trabalho de tradução dos evangelhos de grego para o português, e eles fazem esse estudo de anos, tentando entender, e continuam estudando, né? É um estudo sem fim. Mas o que é importante? A gente se apegar às lições morais e tentar colocá-las em prática no nosso dia a dia, principalmente aperfeiçoando a nós mesmos. Então, eles dizem, né, procurar extrair o espírito da letra. Então, o que significa? As lições morais das palavras, não ficar se apegando, mas essa palavra, não sei, é estranha, né? Tem palavras que são muito ambíguas, né? Que em um idioma significa uma coisa e em outro significa totalmente o contrário. Então, a gente não deve se apegar a esses detalhes, que na realidade sim são detalhes, e devemos nos concentrar a lição moral que nós podemos aprender. E ao bem-estar, a qualidade de vida que essas lições podem nos trazer. É muito mais importante do que ficar se debatendo por questões de palavras, né? E nós devemos sempre ter em mente, promover, como eu já falei algumas vezes, o Evangelho como uma ferramenta acessível e universal para todos, né? Nós podemos até com pessoas de outra religião, ou pessoas que não têm religião, ou pessoas que não acreditam em Deus, nós podemos falar sobre os conceitos de Jesus,
podemos falar sobre as lições morais que Jesus nos trouxe, porque elas são lições naturais e universais. Não são relacionadas a nenhuma religião. Nós podemos falar sobre todas as lições morais de Jesus sem tocar na palavra cristianismo, sem tocar no autor, né? Podemos ter uma conversa civilizada com uma pessoa que não necessariamente está preparada para aceitar Jesus como mestre, né? Não são todos que estão preparados já neste momento para aceitar Jesus como mestre, mas aceitar as lições do mestre é muito mais fácil e é muito lógico também, porque nós não podemos viver bem se o nosso entorno não está bem, né? Eu vou ler essa passagem do Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, é um pouco longa, mas ela é bastante importante. Muitos amigos estranhar-nos-ão, talvez, a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertence. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. O Emmanuel foi religioso em algumas encarnações, né? Então, eu acho bem interessante essa passagem, que ele diz que alguns amigos podem, ou muitos, vão estranhar, né, essa posição dele, que ele vai extrair algumas frases e vão dar uma fisionomia especial, um enfoque especial, ou seja, ele está tirando o espírito da letra, ele está focando na lição e não no fato histórico, político ou linguístico. Assim procedemos, porém, ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. A lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os místeres da adoração. O evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório, aquele móvel, né, que as pessoas utilizavam para se ajoelhar, ou ainda utilizam. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, como, né, um colar de pérola, se as pérolas estão espalhadas, sim, são pérolas espalhadas que fazem mais sentido quando estão todas unidas, juntas, né, formando um colar, e cada qual tem seu valor, e cada qual faz o seu sentido, e uma liga a outra, né? Então, eu sou muito fã do Emmanuel, eu acho ele um espírito, óbvio, é um espírito de luz, mas eu gosto muito da maneira como ele fala, como ele se comunica, a coragem, a sinceridade, e eu acho ele muito direto, assim, às vezes tem umas mensagens bastante duras, né? Mas eu gosto muito desse jeito honesto, e isso me traz tanta alegria mesmo, esperança, fé, né? Essa possibilidade de ele, mesmo sendo um espírito que foi religioso em algumas encarnações, ter essa coragem de dizer, vamos extrair o que importa, vamos fazer um colar de pérolas, né, algo valioso, com realmente as lições que importam, né? Eu acho isso fenomenal, muito contemporâneo. Sim. Então, e no final, ele esclarece que não há necessidade de louvar Jesus nas igrejas, nos templos, né? Que o templo de Jesus é o planeta Terra e que nós podemos louvá-lo e principalmente vivenciá-lo em todos os momentos, em todos os lugares. E essa é uma outra é um outro aprendizado e uma libertação também que a doutrina espírita nos traz. A Marta Antunes, ela acrescenta a simplicidade, ela acrescenta baseando-se no que Emmanuel disse.
a simplicidade do método utilizado pelo benfeitor em suas obras, transmitidas pela psicografia de Chico, ela está se referindo, né, a esse conceito do colar de pérolas que vocês já devem ter ouvido anteriormente. A simplicidade do método utilizado por Emmanuel é, na verdade, um desafio para nós, que ainda não aprendemos a perceber diretamente a essência dos ensinamentos do Cristo. Trata-se de aprendizado gradual a ser alimentado pela perseverança e pela humildade. Eu achei esse comentário da Marta muito, muito bom, refletindo sobre essa passagem de Emmanuel. Então, nós temos muitos livros, muitos benfeitores espirituais que comentam, que falam sobre o Evangelho, que esclarecem o Evangelho. Eles sabem que mesmo o Evangelho segundo Allan Kardec causa ainda dúvidas, ou a gente não consegue compreender 100% a passagem, né? Então, Emmanuel foi um espírito dedicado, eu acho, a esclarecer o Evangelho para nós. Então, eu coloquei algumas obras dele aqui, onde ele comenta o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O conceito do Evangelho, né? Os ensinamentos de Jesus, ele explica e ele se refere nesses livros a passagens específicas do Evangelho. Isso que é interessante, né? Eu não sei se vocês já conhecem, são livros que são considerados como clássicos da doutrina. Eu procurei colocar as capas atuais, né? Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem os clássicos, né? Os originais, as capas originais, mas como eu não sei se todo mundo tem os livros, eu preferi colocar as capas novas, as edições novas, porque muitos desses livros vendem na Amazon Alemanha, para quem mora na parte da Suíça alemã, na Amazon.com, no Brasil também, no site da Federação Espírita Brasileira, e essas são as novas edições. Então, só para ter uma referência. Então, O Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz, Bênção de Paz, Segue-me e Livro de Esperança. Não estão em ordem cronológica, tá? E também tem essa nova coleção, né, que foi organizada pelo Saulo, que é o Emmanuel comentando o Evangelho. Então, as cartas de Paulo, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Ato dos Apóstolos, as Cartas Universais e ao Apocalipse. Eu não tenho essa coleção, mas está na minha lista, não a curto prazo, eu diria a longo prazo. Eu acho que deve ser muito interessante para quem se identifica com o jeito do Emmanuel se comunicar e refletir sobre as lições do Evangelho. Eu acho que deve ser assim, fascinante. Se alguém tiver depois uma experiência e quiser comentar, com muito prazer e alegria nós escutaremos. Então, já mais se aproximando do fim da nossa apresentação, quando eu fiz essa apresentação no Evangelho de Viva, a gente tinha as interações, né, diretas, então foi um pouquinho mais longa, mas vamos fazer a interação depois da apresentação. Mas se aproximando mais para o fim, eu sou uma pessoa bem pragmática, assim, eu gosto de ser prática. Então, bom, como que a gente pode colocar o estudo do Evangelho presente na nossa vida, fazer disso um hábito, né? Porque como eu falei um pouquinho antes no começo da apresentação, muitas vezes nós mesmos, espíritas ou de outras religiões, nós estamos lá rezando o quê? Eu acordei depois do café da manhã, depois que as crianças saem da escola, no meu caso, todo mundo saiu, eu em paz, eu vou orar. Mas nem todos os dias eu estou concentrada e focada no que eu estou fazendo. Às vezes eu estou com um problema, às vezes eu tenho uma tarefa para fazer, às vezes estou preocupada com alguma coisa, né? Então, é importante a gente ter o hábito, mas também ter essa consciência, né? Vigiar
esse momento, né? Então, às vezes é melhor fazer, de repente, uma prece curta, mas 100% quando a gente está com muita coisa na cabeça, do que querer fazer a nossa prece, aquela perfeita, todos os dias de manhã, 15 minutos, né? Às vezes não é possível, mas o importante é que a gente crie o hábito dessa prece individual, consciente. Mas isso, é claro, é só uma sugestão, né? Outra maneira de como fazer o estudo do Evangelho. O Evangelho no lar. Sozinho ou com a família. Eu acho muito, muito, muito interessante a gente pegar um dia da semana para a gente pegar uma parte, um parágrafo, às vezes um capítulo, um item, depende do nosso tempo e do nosso interesse, claro, ou também do capítulo ou do tema, porque às vezes é muito difícil realmente, e realmente refletir sobre aquilo. E de repente buscar um livro complementar, o Livro dos Espíritos, alguma outra obra que complemente os estudos do Evangelho, como as obras do Emmanuel, né? É uma maneira muito, eu diria, poderosa de manter os ensinamentos do Evangelho presentes no nosso dia a dia. E também, óbvio, quem tem a oportunidade de fazer estudo sistematizado da doutrina espírita através de visitas em centros espíritas, em qualquer localidade, né? Isso é excelente. Eu chamo a atenção para vocês que eu vi, e não é por causa dessa situação atual, mas tem um centro espírita que participa do programa, que é um centro espírita virtual na Espanha. Então, acho que sempre foi um centro espírita virtual. É claro que ele não pode fazer todas as atividades no centro espírita, né, como reuniões mediúnicas e tal, mas imagine, eu achei fantástico um centro espírita virtual para o estudo do Evangelho. Porque não é todo mundo que tem a possibilidade, né? Eu morei em outros países e quando eu morei no Panamá, era muito difícil para mim ir no centro espírita, era muito longe, era um horário difícil. Né? Então, que maravilha poder participar de um estudo espírita online. Agora nós estamos acostumados, nós estamos até confortáveis, que maravilha, que delícia. Quando chegar o inverno, a gente vai ter saudades de fazer os estudos online aqui da Suíça, né? Mas, tirando a brincadeira, desculpa, a gente, hoje em dia, ainda mais com tudo que essa fase da nossa vida global nos trouxe essa possibilidade de estudar, de compartilhar, de debater, de compartilhar, que é muito bom. E eu não coloquei aqui, mas eu acho que muitas pessoas sabem, existem muito material na internet hoje em dia, muitos vídeos em canais de YouTube. Eu recomendo, né, é importante pesquisar, né, o conteúdo e a seriedade, né, do canal que vocês vão assistir, mas canais de todos os centros espíritas que vocês conheçam, o canal da Federação Espírita Brasileira, o nosso canal da União de Centros Espíritas daqui da Suíça, também o NEACLE, por exemplo, posta todas as palestras que nós fazemos, colocamos na página do Facebook do NEACLE. Então, e tenho certeza que os outros centros espíritas aqui da Suíça também têm essa possibilidade. Então, são maneiras fáceis de viver, de aprender, de assimilar esses ensinamentos para nos ajudar a colocar esses ensinamentos em prática. Então, relembrando o que nós discutimos hoje, né? Então, por que, para que, como estudar os ensinamentos de Jesus? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é extrair o espírito da letra. Então, sempre pensar na lição moral, muito além da questão linguística, da questão histórica, da questão geográfica, até da questão política. Outra coisa muito importante é sentirmos a lição. Isso muitas vezes leva muito tempo.
isso muitas vezes vem através de uma experiência. Às vezes nós lemos uma passagem, ok, legal, bonito, mas a gente realmente não sente, porque ainda não tivemos uma experiência que nos fez entender aquela lição, né? Então, também não se culpem, não se... vai chegar a oportunidade de colocar todas as lições em prática, né? E aí realmente nós vamos sentir e vivenciar e lembrar daquela passagem. Uma coisa também que eu gosto de fazer quando estou com alguma dificuldade, algum problema, é buscar este tema no Evangelho, sabe? Ou em algum desses livros do Emmanuel que eu gosto muito, porque o Emmanuel ele explica, né, em detalhes algumas passagens. Então, eu acho muito útil, assim, quando a gente está com algum problema e buscar no Evangelho essas questões específicas. Eu não sei se é um hábito comum na doutrina espírita, mas eu acho muito interessante. Situar-nos na mensagem para vivenciá-la e exemplificá-la. Então, o que significa isso? Eu entendo como se colocar no lugar, né, daquela pessoa, daquela história, daquela parábola, né, para tentar vivenciar e exemplificar. Nos colocarmos dentro da mensagem. E se fosse eu? O que eu faria? Como eu me sentiria? Né? E se fosse Jesus? O que ele faria? Né? Então, eu acho isso muito importante. Fundamental que nós nos renovemos. Né? Não adianta a gente ler e não nos disciplinarmos para nós mudarmos essas coisas que ainda nós temos que mudar. Nós todos temos que evoluir, nós todos cometemos erros todos os dias, faz parte da nossa evolução, mas sabendo que nós temos todos os dias chance de melhorarmos, dá muita fé, dá muita esperança, e eu acho que o mais importante é ter realmente essa vontade de se renovar, de querer melhorar, e até em oração pedir a Deus, aos Espíritos de Luz, me ajudem a colocar essa lição em prática, me ajudem a entender, me ajudem a vivenciar, porque às vezes é realmente difícil, né, devido à nossa evolução moral ainda um pouco limitada. Uma coisa também que eu gosto de frisar, já falei algumas vezes, promover o Evangelho de Jesus de maneira acessível. Eu acho que a gente tem que entender que tem diferentes tipos de audiência. Então, tem pessoas que são intelectuais, que vão entender linguagem rebuscada, que vão entender contexto histórico, geográfico e político, além da lição moral, e vão ter pessoas que não têm o interesse ou não a capacidade de entender uma linguagem rebuscada ou um contexto histórico e geográfico, porque elas não tiveram oportunidade de receber esses conhecimentos na sua vida. Então, eu não estou recriminando ninguém. Eu só estou querendo que a gente pense, né, cada um de nós, com o contato das pessoas que nós temos no dia a dia, né, como falar com algumas pessoas ou com outras pessoas, como promover o Evangelho de Jesus para que seja universal, acessível a todas as pessoas, né? Porque às vezes pode parecer que a doutrina espírita é um pouco elitista, porque tem que ler tanto, tem que estudar tanto, e isso não é para todo mundo, tem pessoas que não têm tempo, que não sabem ler, ou que não... né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? O que faria Jesus? Jesus gostaria de transmitir sua mensagem para todos, mas tem pessoas que só vão se atrair pelas mensagens de Jesus se for através de linguagem rebuscada, com contexto histórico, com contexto geográfico e linguístico e etc. Então, nós somos diferentes, nós temos diferentes experiências de vida, nós tivemos diferentes oportunidades na vida. Então, é só um lembrete para a gente ter essa sensibilidade. Então, uma reflexão final, que foi dita por Vicente de Paulo, um espírito benfeitor, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as.
né? Então, quando nós estamos em sofrimento, né, os nossos males significa quando nós estamos em sofrimento. É porque voluntariamente, por esquecimento, por falta de tempo, por outras prioridades, né, nós abandonamos as lições de Jesus. Mas nós temos sempre, todos os dias, todos os minutos, a oportunidade de voltar e ler, meditar sobre essas mensagens e trazer esses ensinamentos para a nossa vida. Porque no fim, a gente não faz isso para os outros, nós fazemos isso para nós mesmos, para melhorarmos a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar emocional, mental, social, né? Então, essa é a ideia que nós temos. E para finalizar, gostaria de fazer uma pequena propaganda do nosso sexto congresso, do congresso da UCES, que vai ser no dia 20 e 21 de março, em Berna. Então, vocês já estão vendo os nossos palestrantes, o Rossandra, a Jussara, a Marta Antunes, a Nádia, que a gente conhece bastante também, Yasmin Madeira, e vai ter uma apresentação musical de uma artista espírita, a Natasha Mequina. E nós queremos que os ingressos comecem a ser vendidos a partir da semana que vem, então vocês vão receber informações. Espero que nós possamos nos encontrar nesse congresso, nos abraçar, compartilhar mais conhecimento sobre essa doutrina maravilhosa que nos liberta, nos dá esperança, fé e força. Então, muito obrigada. Eu termino aqui a apresentação. Eu acho que eu terminei um pouquinho antes, né? 3 minutinhos antes. Mas agora a gente abre para, não necessariamente perguntas, porque eu não sou uma expert. É para a gente comentar, conversar. Eu vou aqui parar de compartilhar a tela. Deixa eu ver. Voltar. Aqui. Pronto. Obrigada, Paola. Nossa, você trouxe conceitos maravilhosos. Deixe sua câmera ligada para a gente se ver. Eu queria tomar uma aguinha. Pode tomar que a gente se vê, não tem problema. Esses conceitos que você trouxe, os fundamentos que você trouxe são fantásticos, são realmente para que a gente se conscientize da importância, da necessidade de estudar o Evangelho, né? E muito mais de aplicar em nossas vidas, né? De fazer com que isso se torne hábito, né? Nas nossas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, como você falou, está aberto para qualquer pessoa que queira, então, fazer comentário ou mesmo perguntar. Está aberto para todos, viu? Podem abrir suas câmeras, seus microfones e fiquem à vontade. Olá, Paola, parabéns pela apresentação. Silvana, muito obrigada por essa oportunidade que a UCES proporciona a nós. Primeiro eu gostaria de fazer um comentário e depois seguido de uma pergunta. O comentário é o seguinte, eu me sinto um exemplo vivo de pessoa que conheceu o Evangelho bem mais tarde, né? Eu venho de uma outra religião, tenho outra cultura, cresci com outro tipo de approach, mas o Evangelho me ajudou muito, está me ajudando muito a me conhecer e a tentar exercer esse propósito que é o de melhoria interna, né? Para a gente primeiro começa conosco mesmo e depois para a gente tentar expandir e levar isso para o mundo. Então, isso tem sido para mim uma ajuda incrível, até também no entendimento, porque é muito mais fácil entender o Evangelho que Jesus e as outras obras também de Kardec vem tentando trazer para a gente e ajudando a gente. Então, esse era o comentário que eu queria fazer. E a pergunta
seguindo desse comentário, é assim: para um iniciante que começa assim estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, você recomendaria o segmento do estudo com as obras de Emmanuel, por exemplo, que você apresentou aí as diversas obras dele? Seria sim o Evangelho para os profs, né? Ou como que é isso? Como que a gente deve entender esses diferentes livros sobre o Evangelho e como estudá-los? Obrigada pelo seu comentário e pela sua pergunta. Eu pensei em você quando eu estava falando dessa questão. Eu sei! Cada sentido. Eu e você temos, né, essa similaridade. E frequentamos o mesmo centro espírita e sentimos essa liberdade, né, e essa felicidade de poder raciocinar e discutir a fé, né? É muito legal essa questão que a gente compartilha. Eu, pessoalmente, eu gosto muito das obras de Emmanuel, e Fonte Viva e o Pão Nosso me ajudam muito a entender as lições do Evangelho. Agora eu passo a bola ou para a Cléo, para a Silvana, para a Nádia, que tem muito mais, ou para outras pessoas que estão aqui, que eu não estou vendo, que tem muito mais experiências e maior conhecimento sobre as obras espíritas. Então, passo a bola para vocês. Quem gostaria de falar? A Nádia. Por favor, Nádia. Oi, Paola, um abraço para você, querida. Muito bom falar do Evangelho e recorrer a essas fontes maravilhosas. Eu também sou Emanuelete, né? E não há como não ser, né? Quem conhece o texto, a obra do Emmanuel, não há como a gente não se apaixonar, não se apegar e não confiar nisso como uma chave muito especial para nós abordarmos e aprofundarmos o estudo do Evangelho. Eu queria te pedir para voltar um pouquinho, porque eu não captei muito bem o que você disse a respeito das obras e dos estudos. Eu me lembro que você citou o Rossandro e o Haroldo, e você falou sobre a, digamos, inserção ou fazer links com a doutrina espírita. Eu não entendi bem se é nos livros ou se é nas palestras. E aí eu queria que você retomasse, por favor, esse raciocínio. Sim, claro. Tem um livro do Haroldo que chama Bússola e o Leme, que é um livro de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Não é um livro doutrinário, não é um livro que fala sobre a doutrina espírita. E nesse livro, em cada capítulo, ele faz uma breve, como chama, citação, né, de alguns autores, de diversos autores. Em alguns capítulos, ele cita Emmanuel como autor dessa citação. E eu achei isso muito interessante. Isso bem particular do livro A Bússola e o Leme, do Haroldo Dutra Dias, que não é um livro espírita, é um livro de desenvolvimento pessoal. E também o do Rossandro, As 5 Faces do Perdão, se eu não me engano. Ele também tem um approach, uma aproximação parecida. Não é um livro sobre espiritismo. Eu não tenho certeza se é As 5 Faces do Perdão ou se é um outro livro dele, que ele também faz citações de Emmanuel. E me chama a atenção porque, né, como eu e você falamos, né, então ele é um autor já, né? Transcendeu Chico, desculpa, Chico, mas transcendeu Chico. E são livros que não são voltados para espíritas, são livros que esse do Rossandro é sobre psicologia, é um livro, mas também desenvolvimento pessoal, claro, é muito lindo. Ele conta 5 casos de pacientes dele, né, e o trabalho dele com essa questão do perdão. São 5 casos diferentes e ambos fazem esse link com o Emmanuel, e não só com o Emmanuel, mas com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Então eu quis só fazer um paralelo que estudar e promover o Evangelho
Isso também é minha opinião, Nádia, não sei se você concorda. Para algumas pessoas que não têm proximidade com o cristianismo, a gente pode atingir elas por outras maneiras. Eu, pessoalmente, acho que essa é uma missão do Haroldo e do Rossano, eu acho. Porque eles começaram, através da doutrina espírita, né, serem palestrantes e se tornarem conhecidos, né? O Rossano até faz parte de um programa na televisão, então, através do trabalho deles, de palestra, agora eles são contratados por empresas, fazem esses livros que não necessariamente são doutrina, mas para mim eles estão passando os ensinamentos de Jesus adiante. Né? Até uma amiga muito querida, que eu acho que está aqui, a Silvana, uma vez me comentou que uma amiga dela falou que ela gostava muito do Divaldo. Ela não era espírita, mas que ela via o Divaldo como humanista. Eu nunca me esqueci disso, que a Silvana me contou. Minha outra Silvana, eu acho que é essa que está aí, de iPhone da Silvana. Eu achei isso muito interessante. Então, é a doutrina espírita se propagando além da religião, ciência e filosofia, né? Não sei se eu fui clara. Você foi claro, você foi claro. Eu vou me permitir só discordar de você, que eu acho que ninguém transcende Chico. Transcendeu o Chico. Hein? Desculpa, eu entendi. Eu vou só discordar de você, porque eu acho que ninguém transcende o Chico. Ah, ok, não tem problema nenhum. É só uma maneira de dizer que não estava citado como Chico Xavier, mas como Emmanuel, né? Mas é só isso, nesse sentido que eu quis dizer, não de melhor ou de... Essa questão de autoral. Nós não transcendemos nem o Emmanuel, muito menos o Emmanuel, porque o Emmanuel é o grande evangelizador do Brasil. Ele veio para o Brasil em 1549, andou aqui mais de 22 mil quilômetros, atravessando, ficou doente das pernas de tanto avançar nas nossas florestas tropicais. Ele chegou a se indispor com os portugueses, porque ele tomou a defesa dos indígenas e fundou, evidentemente, muitas cidades, São Paulo, evidentemente. Agora ele vai voltar lá para São Paulo, vai ser professor lá. Já está... Ele vai trabalhar também em uma das minhas áreas, que é a filosofia. Mas, a propósito da filosofia e da psicologia e de todas as outras áreas que podem ser subsídio para as nossas reflexões, porque o Kardec sempre abriu diálogo com todas as áreas de conhecimento do seu tempo, e é justo que nós façamos isso também, até porque nós não podemos desligar a doutrina espírita, o espiritismo, do que se faz na nossa contemporaneidade, porque a doutrina disse isso mesmo, né? Está lá no primeiro capítulo do item 55 de A Gênese. O espiritismo não será ultrapassado, ele vai incorporar o que a ciência descobrir. Então, é porque tem que abrir diálogo mesmo. A questão é como isso se faz e como nós usamos isso. Por exemplo, divulgar a doutrina espírita pela doutrina espírita, ou divulgar uma área, vou dizer uma área completamente diferente, que não quero usar nem a do Haroldo, nem a do Rossandro, nem dos meus outros amigos, vamos dizer matemática. Você usar a matemática, fazer um livro sobre matemática, vender o livro como sendo seu e usando um conceito que é da doutrina, queria saber qual é a sua opinião. Você está me colocando numa saia justa. Você que falou. Se você não quiser... Não falei isso, não falei isso. Tá bom, mas eu falei que você também tem tempo. Mas é um desdobramento do que você disse, tá, querida? Mas sim, mas eu pessoalmente, o que eu vi é que eles citaram o Emmanuel e o livro, o Haroldo especificamente, que eu tenho isso bem claro. E quando eu leio esse livro, As 5 Faces do Perdão, do Rossandro, eu vejo muito da doutrina espírita. Agora pode ser a interpretação da Paola,
né? Agora, eu não acho que o Haroldo se apropriou do conceito do Emmanuel, ele só citou, fez uma citação, Não, como eu não disse isso Albert também. Einstein, Charles Chaplin, Barack Obama, qualquer pessoa que ele quisesse fazer uma citação. Então, eu não acho que ele se apropriou do conceito, mas eu acho que ele gosta do conceito, e eu fiquei feliz, como espírita, de ver uma citação de um autor espírita num livro para mainstream, para pessoas que não necessariamente são espíritas. Eu entendo perfeitamente isso que você diz. Também não quis dizer que o Rossandro ou o Haroldo, ou quem quer que seja, se apropriou disso. Mas é só uma questão que eu acho que o movimento espírita poderia, até deveria discutir com mais profundidade, pelo menos do que eu tenho observado em alguns lugares. Eu faço isso, por exemplo, Os meus livros, por exemplo, eu tenho uma série, eu tenho duas vertentes, eu trabalho numa linha de filosofia, que é só filosofia espírita com base na filosofia mesmo. Filosofia geral e a filosofia espírita encaixada aí. E uma outra vertente que é da linha de educação, que é uma série pelos caminhos da educação. Nesse caminho, pelos caminhos da educação, como eu trabalho a educação como um conceito amplo em que tudo cabe, porque nada que está no mundo pode ser estranho ao olhar de Deus, eu enfrento muitos problemas que mesmo outros especialistas não exploram, não abordam sequer, nem tocam. E eu coloco aí não só o fundamento da filosofia, mas como de psicologia, de outras áreas também, antropologia, psicologia social do indivíduo e assim por diante. Eu coloco isso em cada capítulo, discuto o olhar da educação e, ao final, eu coloco o olhar do espiritismo. E aí eu cito direto todos os fundamentos, como você fez agora com o Evangelho. Então, eu acho que a gente deve fazer isso, sim. A questão é como a gente faz. Se a gente solta uma coisa assim no meio, sem assumir que aquilo é do espiritismo. Só isso. Mas muito obrigada por você fez aqui. Muito obrigada a você pela sua contribuição. Posso, Paola? Não, deixa eu só terminar, estou agradecendo a Paola a apresentação dela com os fundamentos muito seguros, claro, de Emmanuel e em todas as obras com o Chico Xavier. Está aí. Obrigada, querida. Obrigada. Um beijo. Eu gostaria só de terminar aqui. Eu não tenho certeza se a minha pergunta foi respondida. E eu agradeço muito a ajuda dos colegas na linha, porque eu acho que ficou meio... Sobre as obras. Então, assim, eu vou repetir a minha Cláudia? pergunta. Isso, eu vou repetir minha pergunta. Para alguém que está se iniciando no Espiritismo, a gente começa com as obras de Kardec e, eventualmente, chega em algum momento no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma vez terminado esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, qual seria o livro seguinte a ele, ainda no Evangelho, que vocês recomendariam um estudo? A Paola mostrou, acho que uns 5 livros, né, do Evangelho segundo Emmanuel. Então, vocês recomendam o segmento do estudo com esses livros, o Evangelho segundo Emmanuel? Essa é a minha pergunta. Eu posso só... Não vou aqui responder sozinha a tua questão, mas Sim, claro. Esses livros que a Paola citou, o Evangelho por Emmanuel, eles são um compêndio, não sei se essa é a palavra certa, de obras como Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva. Essa série Fonte Viva. Então, o que ele fez? Ele separou o que foi que Mateus falou, o que foi que João falou, o que foi que Paulo falou, e fez livros separados. Então, essas obras a gente já tem quando a gente está lendo Pão Nosso, quando a gente está lendo Fonte Viva, são essas as mesmas mensagens.
Normalmente, esses livros nós chamamos de livros de leituras edificantes, né? Quando a gente quer fazer uma leitura edificante, quando a gente quer buscar uma mensagem para nos orientar. Elas são, sim, extratos do Evangelho em que Emmanuel vem trazer uma visão para nós, né? Uma interpretação que ele faz de cada extrato que ele trouxe ali, né? São estudos, eu considero como estudos do Evangelho, porque ele está trazendo uma interpretação do texto evangélico. Eu, inclusive, quando abro aleatoriamente, eu sempre acho que aquela mensagem era a que eu precisava ouvir naquele momento. Então, eu acho que todo mundo tem essa impressão quando abre um livro aleatoriamente, né? Eu acho Por que a acaso, Silvana com certeza. Isso, a Silvana Agora, explicou algo que eu passei, que eu não expliquei, né? Que não foi Emmanuel, não foi ditado por Emmanuel essa coleção de livros específicos, que foi uma compilação dos outros livros que ele já havia escrito, né, através de Chico e reorganizado. Então, se você reorganizado, essa quiser é a se palavra. aprofundar nas cartas de Paulo, tem pessoas que são estudiosas do assunto e querem se aprofundar especificamente por cada apóstolo, aí sim, mas se não, as outras obras, né, eu acho que são super interessantes. Desculpa te interromper, Silvana. Enquanto a estudar, eu acho que cada pessoa, quando chega no espiritismo, quando vai a uma casa espírita, ela tem sempre um motivo que a levou lá, né? Às vezes é pela dor, está sofrendo, está precisando, às vezes não. Muito frequentemente nós somos levados ao espiritismo pela dor, pelo sofrimento, por alguma situação que a gente está passando no momento. Então vai depender do momento, do que a gente está buscando na casa espírita. É claro que a casa espírita ela vai oferecer doutrina espírita, as obras básicas, as obras subsidiárias que nós temos, né? Emmanuel, André Luiz, Ivone do Amaral Pereira, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, que são obras importantes também para estudar dentro da casa espírita. Agora, a pessoa ela tem o seu interesse. Tem gente que gosta mais do lado filosófico da doutrina espírita, outros do lado científico, outros do religioso. Então, eu não acredito que existe um manual, tem que começar por aqui e ir seguindo isso, né? Existem dentro da doutrina espírita cursos, né, que a gente fala, o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, tem o EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita, temos hoje o Evangelho Redivivo. Quem chega na casa espírita, depois de passar por esse momento que ela foi atendida, que ela recebeu o que ela precisava, e se ela fica na casa espírita, porque ela encontrou ali realmente o que ela estava buscando na vida dela, ela vai se interessar pelos assuntos que ela já tem interesse. E a doutrina espírita ele tem esse leque para todos, né? Não é fechado para um tipo só. Então, ao meu ver, não existe assim, um manual que a gente possa dar. Você vai estudar isso primeiro, isso. É importante que, para conhecer a doutrina espírita, a gente leia e estude as obras básicas. É fundamental. E ali tem, se nós começarmos pelo Livro dos Espíritos, nós vamos ter todas as obras básicas dentro do Livro dos Espíritos. Tem a parte moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tem a parte, tem uma parte que eu não sei qual a parte, mas nós vamos ter ali a questão da vida futura, né, que vai ser tratado depois no Céu e Inferno. Nós temos o começo, que é a Gênese. Então, é fundamental estudarmos as obras básicas. Agora, ao meu ver, não existe um manual dizendo comece por essa obra e siga essa. Eu acho que cada um vai fazer o seu caminho, vai escolher, né, qual obra realmente se interessa. E na questão do Evangelho segundo o Espiritismo, a própria obra ela já é muito, já veio, né, o sentido realmente que, como os Espíritos trouxeram, é de uma forma que seja mais clara para a gente compreender. Porque lendo lá no Evangelho, no Novo Testamento, a gente não tinha o véu que cobria, né? Então veio para tirar esse véu, para que ficasse compreensível para nós no estado evolutivo que nós nos encontramos hoje. Então ele já traz essa diferença do Evangelho lá na Bíblia. Já é mais claro para nós. E é um estudo que a gente pode complementar
com obras básicas, com outras obras básicas, com as obras subsidiárias. Então, dentro da doutrina espírita, a gente tem muitas possibilidades de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho, usando obras que a gente tem aí dentro da nossa bibliografia, né? Que é como, eu não tenho certeza aqui, você falou centenas, eu não sei, eu sei que só Chico são mais de 400 obras, e Divaldo tem mais quase 300. Então, somando aí, Nádia tem mais umas 15, né, Nádia? Então, não, ainda não. chega... Eu tenho 6 publicados e os outros estão todos aqui só para eu digitar, mas estou sem tempo. Eu fico fazendo live. Então, eu acredito que a gente já está aí beirando milhares de obras. Eu imagino que sim, de obras sérias, né? Porque se a gente for colocar, tem muitas obras aí que realmente a gente não considera obra séria, né? Mas essa é a minha opinião e eu gostaria que outras pessoas também, se tivessem a sua opinião, pudessem, né, contribuir. Tem a Nádia e a Valéria. Posso pegar uma... Deixa a Valéria falar primeiro, depois eu falo. Seu Juan também está com a mão levantada. Então, deixa o Juan, porque eu já falei. Então, primeiro falem os outros, queridos. Então, Valéria, depois Juan, depois Nádia. Valéria, ligue seu microfone, amor. Agora. Você tá com... agora deu. Agora. Obrigada, Nádia. Me sinto honrada. Olha, é o seguinte, eu não sei, Cláudia, se você agora ficou feliz com a sua resposta, mas a minha resposta também é um pouco idêntica com a da Silvana. Quando eu procurei, cheguei no Espiritismo, logo ali, o bebezinho engateando, eu estava com muitas perguntas. Quer dizer, o diretor do Centro Espírita, onde eu fui, ele falou, você tem muitas perguntas. Eu disse, tenho bastante, eu quero saber de tudo. Ele falou, então leia o Livro dos Espíritos. Aí eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, aí depois eu vi que não eram essas perguntas que eu tinha e que eu queria. Eu fiz o quê? Aí eu disse a ele de novo, olha, não é essas perguntas, eu ainda não estou preparada para essas perguntas, eu quero as outras perguntas. Aí ele falou, então lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí daí foi que eu comecei, aí foi que eu me afinei com o Evangelho. Eu vi que realmente lá era a base, era simples, era o que eu estava precisando neste momento. Então, eu acho que cada um, como a Silvana falou, cada um tem que ver o que ele está precisando. Eu não vou ler um livro agora bem complicado, que depois eu não vou entender, e depois vou dizer, eu só li porque eu tinha que ler, ou porque... Não, eu só vou ler aquilo que realmente vai me ajudar no momento. Porque, como a Paola falou antes, né, a gente vai sempre mudando, né? Cada vez que a gente vai lendo, se informando, a gente vai mudando um pouquinho o nosso interesse. Então, o meu interesse agora seria reler o Evangelho mais uma vez, porque eu me lembro de uma história do Divaldo, que a gente viu há pouco tempo, que o Espírito falou para ele, leia o Evangelho. Quando ele terminou de ler, leia mais uma vez, depois leia mais outra vez, e outra vez, porque cada vez que a gente vai lendo um livro, a gente vai aprendendo diferente. Para a gente nunca vai cessar o aprendizado. Então, isso que é importante para mim, e eu acho que para muitos, a gente lê aquilo que a gente vai entender. Eu não vou começar agora com um livro bem complicado, se depois eu não vou conseguir entender. Quer dizer, o Emmanuel, eu já escutei muito. Já estou quase ficando fã dele, sem nem ainda ler muitos dos livros dele. Mas eu quero ficar ainda no Evangelho, no Livro dos Espíritos, eu quero ficar ainda nessas bases, porque são coisas que estão me ensinando muita coisa que eu antes não via quando eu li a primeira vez ou a segunda vez. Então, é isso que eu quero fazer agora. Muito obrigada. Esse é só o meu ponto de vista. Seu Juan, o senhor levantou a mão, o senhor gostaria de falar? Sí, me gustaría decir alguna cosa. Siento mucho no poder hablar el portugués
Lo Todos siento nós muchísimo. compreendemos muito bem. Sí, Nós aqui pedimos perdão por não hablarmos espanhol. no, está bien que así, porque yo ejercito más para comprender el portugués, que lo entiendo bastante bien. Leerlo no tanto, pero entenderlo sí. Bueno, yo comprendo la explicación que has dado Silvana, comprendo la explicación que ha dado Valeria, comprendo lo que Paula también ha dicho. Sin embargo, yo creo que ya esta amiga que ha preguntado, que no recuerdo el nombre ahora, ya algo del espiritismo. Me parece bien. Considero que una persona cuando llega a un centro espírita, como bien has dicho, Silvana, debe de ser encaminada de acuerdo a aquella preocupación que tiene, qué libro es más conveniente. Casi siempre, el libro más adecuado siempre va a ser el Evangelio, según el espiritismo, porque va a armonizar a esa persona que viene con su perturbación, con su preocupación, con su sufrimiento, con su aflicción, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, el propio codificador recomienda en el libro de los medios que la primera obra que debe de leerse es ¿qué es el espiritismo? Porque la persona se centra realmente qué es lo que va a encontrar en la doctrina espírita, qué es lo que va a encontrar en el libro, en el libro de los espíritus. Ese libro prepara a la persona realmente para comprender la doctrina espírita. Es cierto que cuando empezamos a leer el libro de los espíritus, es un libro denso en la introducción. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Empezamos la introducción y dice, Dios mío, no entiendo nada, esto no, por Dios. Pero sí hay que hacer un esfuerzo porque cuando nosotros nos adentramos en el libro de los espíritus, nosotros empezamos a comprender y cuando ya terminamos el libro de los espíritus, nos damos cuenta que tenemos que volverlo a empezar porque realmente no hemos comprendido absolutamente casi nada del libro de los espíritus, ¿no? Pero después del libro de los espíritus, que la persona conjuntamente debe de estudiar y comprender y asimilar e interiorizar el libro del Evangelio. El siguiente libro es el libro de los medios, para que ella entienda que es la parte experimental que tiene el espiritismo. Después nos viene el otro libro, el tercer libro que es el infierno, el cielo y el infierno, que nos va a tener esa primera parte filosófica, pero esa segunda parte tan interesante, donde nosotros nos vamos a reencontrar con aquellos que somos nosotros mismos, cuando vamos al mundo espiritual, qué es lo que nos espera de acuerdo a las obras y las acciones que hemos hecho, ¿no? Me parece interesante y claro, la revista espírita es muy buena, por supuesto, es de obligatoria lectura. Yo pienso que es verdad, Silvana, que a veces uno lee una obra, uno lee otra, pero yo también creo que, por ejemplo, las obras de Andrés Luis tienen una secuencia para su lectura. Si tú empezaras, por ejemplo, a leer Mecanismo de la Mediunidad, no entenderías nada si no empiezas a conocer un Andrés Luis en nuestro hogar. Después de un Andrés Luis en nuestro hogar viene una secuencia de libros hasta que llegamos a la vida continua, que es el último libro de la colección. Y eso tiene una secuencia lógica de aprendizaje donde vamos a ver un Andrés Luis que comienza desde, vamos a decir, desde cero y va progresando en cada uno de los libros, trayendo nuevas informaciones, con más experiencia, con más vivencia, con una cantidad de información impresionante donde él realmente, de hecho, cuando él empieza el segundo libro, Los Mensajeros, dice que todo lo que pasó antes aún él no había comenzado a despertarse y comienza ese segundo libro diciendo, ahora es que comienzo a ver la realidad del mundo que estoy viviendo en el mundo espiritual. Perdón que me haya extendido tanto, quería simplemente hacer ese matiz porque me gusta estudiar mucho la doctrina espírita y escucho muchas personas y me gusta mucho estar con vosotras escuchando vuestras interpretaciones y vuestra forma de ver la doctrina y estudiarla. Muchas gracias. Graças, senhores. Eu agradeço também pelo senhor citar esse livro, que é o Espiritismo, porque realmente é uma obra esquecida por nós espíritas. Eu falo, pelo menos na casa, no movimento espírita que eu frequento, eu nunca ouvi falar um estudo, ou vamos estudar essa obra, ou citar essa obra.
não é citada, não tem referência. Então, realmente é uma obra esquecida de nós espíritas, que a gente deve procurar realmente buscar ela. Nós aqui, inclusive na Suíça, nós tivemos uma reunião de comissão de coordenadorias, e nós vamos iniciar um estudo nas 3 línguas locais, alemão, francês e italiano, e foi decidido, né, que vai ser por essa obra que vai se iniciar os estudos, né, porque é uma obra realmente importante, é o começo, né? Nádia, você ficou de falar. Obrigada, seu Juan. Não, pois a doutrina espírita é uma educação do espírito. Há um princípio na área da educação, que é nós trabalharmos atendendo às diferenças individuais e o ritmo individual do educando, do aluno. A doutrina espírita, como é uma construção dos espíritos superiores, orientadores da humanidade, ela é absolutamente perfeita do ponto de vista dessa didática, até porque a codificação do Kardec é uma aula magna para a humanidade. Então, como é perfeito esse conjunto de conteúdo, ele pode ser abordado de vários vieses, por vários ângulos. É como a gente, por exemplo, nós entramos lá em Versailles, né, naquela sala dos espelhos, naquele corredor, você vai se vendo de vários ângulos. Se você pegar o espiritismo com as várias narrativas, as várias angulações sob as quais os espíritos põem os conteúdos, nós vamos ver que isso atende às diferenças individuais e até o ritmo individual. Então, se você tem uma afinidade com a história, vai ler os romances históricos do Emmanuel. Se você gosta só de romance, existem narrativas, agora nós temos que tomar muito cuidado, porque muita gente está fazendo autoajuda ou coisas semelhantes de má qualidade, né? E essa é a tarefa da Casa Espírita, de selecionar as obras sérias, que todo mundo aqui, evidentemente, já pontuou isso. Então, se você gosta do romance, uma coisa mais leve, uma leitura através da qual o leitor vai assimilando os conceitos sem perceber que eles estão sendo postos ali diante dele, você vai ler os romances. O André Luiz, também uma obra que raramente se comenta, do André, que é o único romance dele, que é Sexo e Destino. É uma obra também injustiçada, como é o Espiritismo, e também o Céu e o Inferno, que eu estudo há uns 20 anos na Rio de Janeiro, já fizemos congresso, você sabe, lá na universidade. Então, se a pessoa está... Quando você conversa com a pessoa, você deve buscar qual é o perfil, a faixa de interesses daquela pessoa. E aí você encaminha ou os romances históricos, ou os romances... A nossa querida Dona Ivone tem obras maravilhosas com este sabor e com este tipo de narrativa. Ou então você quer algumas perguntas sobre algumas áreas do conhecimento, aí você diz, o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. Qual é o seu? Pega um Livro dos Espíritos na hora, falando com a pessoa, e mostra qual é o seu interesse. Eu quero saber se o meu marido é minha alma gêmea. Abre lá. Ou qualquer outro tipo de pergunta. Então, ali estão as perguntas e que elas vão ser depois desenvolvidas em outras obras. Como, por exemplo, essas obras todas romanceadas, por exemplo, elas preparam o campo, o solo, para a pessoa depois receber com mais facilidade, até de metabolizar os conceitos que vêm colocados muito mais detidamente nas obras da codificação. Eu me estendi muito, vocês me desculpem. Um beijo para todos. Imagina, obrigada.
Queridos, eu acho que nós já extrapolamos aí uns minutinhos. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Paola. Foi muito bom. Lembrando que esse tema que a Paola trouxe faz parte do nosso estudo, Evangelho Rede Viva, que nós fazemos todas as terceira quarta-feira do mês, né? Às 7 horas, horário da Suíça, e são todos convidados, é um estudo fantástico, ela está mostrando o livro ali, e que a gente tem essa possibilidade de estudar o Evangelho. Nós agora vamos terminar esse primeiro livro, que foi só uma introdução, e vamos entrar no segundo livro, que vai ser um estudo de versículo a versículo. Nós vamos começar com o Evangelho de Mateus. Então, é um estudo fantástico para quem quer realmente estudar o Evangelho, né? Como nós, junto, em grupo, para poder refletir, não vamos ali dar nenhuma mensagem pronta, nenhum conceito pronto, para que a gente reflita e possa vivenciar, né? Foi isso que a Paola hoje enfatizou, a importância de estudar o Evangelho, mas não como uma forma de conhecer, mas realmente para aplicar nas nossas vidas. Então, queridos, eu agradeço. Você pode me dar só um minutinho? Eu quero dizer a todos que foi uma alegria, uma experiência linda para minha sensibilidade, para o meu coração e para minha mente, partilhar com vocês estas reuniões maravilhosas, fraternas, delicadas, às terças-feiras. Tenho que confessar que fiquei muito mal habituada e que terça-feira que vem eu vou ficar muito saudosa. Já estou saudosa. Eu quero deixar você vai poder. Eu faço o convite para você participar do estudo do Evangelho que a gente faz. Mas aí é só uma quarta. Não, mas é na terça-feira agora, por exemplo, eu não sei se vai reabrir o expediente. Não é quarta-feira? Mas não é quarta-feira? É quarta. Então. Não, mas a gente vai fazer estudos, tem casas que estão fazendo estudo online, entendeu? Como o NEAC, o Estesia, eu não sei ainda, por isso que eu não fiz uma agenda. Foi. Então, mas você vai sempre receber os convites para participar. Tá bom. Eu quero deixar minha gratidão a vocês pelo convívio, pela fraternidade, não só pela companhia, mas pela riqueza da participação. Alguns companheiros não verbalizaram, mas a gente sente que foi toda terça-feira sempre foi um feixe de harmoniosas vibrações de fraternidade. Quero agradecer a vocês todos. Beijo para todo mundo. É sempre uma troca. Você manda e a gente manda de volta. É uma troca. Queridos, então, muito obrigada por todos. Como eu falei no início, talvez a gente vá fazer uma agenda aí mensal, com um encontro mensal da UCES, uma palestra. Eu vou agora conversar com o Comitê Executivo da UCES para ver se a gente continua. Da minha parte, eu gostaria, porque eu acho ótimo a gente ter essa oportunidade de convivência com pessoas de outros países. É muito gostoso. Então, não vai ser semanalmente, mas uma vez por mês a gente vai continuar, tá bom? Então, para terminarmos, alguém aí para fazer a nossa prece, quem gostaria? Senhor Vitor, eu proponho o senhor Vitor. Se for escolhido, senhor Vitor. Nada de transmissão, hein? Eu pensei nele também, como ontem. Tchumim, eu acabei de dizer que nós somos um grupo de sintonia. Eu acabei de dizer. Aconteceu a mesma coisa que ontem. A pessoa que estava pensando, a Valéria falou. E agora eu estava pensando no Vitor. Foi isso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos. Respirar profundo. Elevar nuestros pensamientos hacia el Padre Creador. Recordándonos también de Jesús, nuestro amado Maestro. Pidiendo la asistencia de los buenos espíritus y de nuestros guías espirituales aquí presentes. También agradeciendo la presencia de muchos espíritus afines con nosotros en este estudio del Evangelio Redivivo y en esta también espacio de conferencias que amablemente
se hace en este canal con mucho amor y cariño. Señor de la vida, te agradecemos tanto por esta oportunidad que nos has dado de reencontrarnos todos nosotros, amigos queridos de muchas existencias, compartiendo el ideal juntos para ascender hacia ti. Danos fuerza, Señor, para que cada día nosotros podamos entender, pero sobre todo sentir y vivir tus enseñanzas de amor que Jesús nos ejemplificó. Querido Padre, en estos momentos difíciles que vivimos testimonios duros para nosotros, pero también muy merecedores para nuestra evolución, fortalece nuestros corazones, fortalece nuestra voluntad para que todos nosotros no claudiquemos con aquel compromiso que hicimos con Jesús. Es así, Señor, que pedimos oración para este planeta, para todos nuestros hermanos, los que desencarnan, pero también los que están reencarnando, porque todos nosotros, una gran familia, necesitamos del amor de unos con los otros, como nos dijo Jesús. Es así, Señor, que en tu nombre cerramos esta linda actividad de amor y fraternidad, de sentimiento y cariño que cada uno de nosotros siente en el corazón. Que así sea.